faculdades americanas hoje, e eu participo com frequência de processos seletivos, né, de programa de mestrado, doutorado, para cidadãos russos e americanos e chineses, por exemplo, é muito difícil você entrar num programa de PhD, por exemplo, Entendi. de engenharia ou Os política. caras estão protegendo Porque o conhecimento deles. A própria faculdade não quer problema com o FBI, cara. Porque Entendi. se você tem para uma faculdade ter um doutorando que depois vai se revelar como um espião, é péssimo para a faculdade, que ela vai receber menos apoio governamental. Então teve um caso de um brasileiro que fez mestrado em Brasileiro, Washington. entre aspas? Porque era um russo com passaporte brasileiro. Meu Deus, cara. E ele fez mestrado e se candidatou para um estágio no Tribunal Penal Internacional em Haia. Nossa. E foi preso ao entrar na Holanda. Então, eu conheço o professor que foi o orientador do cara. E por que brasileiro? O passaporte brasileiro é o preferido de todos os espiões, porque todo mundo pode ser brasileiro. E você tem bom acesso. Né? A gente não está falando do passaporte afegão, que você podia pedir visto. Você pode entrar em qualquer país europeu, ficar 90 dias. É fácil se movimentar. E se você apresenta um passaporte brasileiro na fronteira, ninguém vai dizer, cara, você não é brasileiro. Peraí. É verdade. Todo mundo pode ser brasileiro. Tu pode ser brasileiro. Eu sou, inclusive. Meu passaporte é real. Eu tenho. Com muito orgulho. E assim... então tem uma coisa muito engraçada. Pra caralho com o teu nome, por exemplo. Teu nome não é Não um nome importa. tipicamente brasileiro, Não mas importa. foda-se, né? Qualquer um. Né? Então tem de tudo no Brasil. Então, e pouca gente na fronteira... Você vai entrar em Moscou, no aeroporto. Aliás, brasileiro pode entrar em Moscou e você recebe o visto na hora, enquanto o alemão precisa pedir com antecedência. Agora já não dá mais para entrar, por exemplo. Então, assim, é cheio de espião russo aqui para construir uma história brasileira, porque também é relativamente fácil, infelizmente, você fazer algum pagamento aqui para obter um registro local aqui, e aí o passaporte que você vai receber é real. É um passaporte emitido quente. pela Polícia Federal. Não é um documento falsificado, Entendido. entendeu? Você chega a existir. Então, aquele que foi preso na Holanda foi um passaporte emitido pela Polícia Federal. Ele era um espião russo. Sim. Que ele já estava há algum tempo no Brasil. Ele ficou uns anos, construiu uma história, ficou acho que 5 anos, falou com sotaque. Foi muito mal feito. Inclusive, ele foi preso porque manteve uma conta de LinkedIn com o nome real do cara. E aí os caras conseguiram identificar que ele acessou essa conta real desde o Rio de Janeiro, entendeu? Mas ele disse, os pais faleceram há muito tempo. Aí ele trabalhou um tempo na Baixada Fluminense, etc. E contou lá um negócio, se candidatou para fazer faculdade nos Estados Unidos, num lugar super bem conectado, para se inserir num sistema da elite burocrática internacional, como o brasileiro. Mas muito, muito mal feito. Mas há evidências de que a quantidade é grande. E aqui também, nem só espião. No outro dia, por exemplo, eu não me lembro agora se eu acho que é alguém da Sérvia, de um outro país, foi morto em Santos, que era uma pessoa que, evidente, era uma espécie de... fez parte da máfia no leste europeu, fugiu, conseguiu um outro passaporte aqui, ou teve um documento brasileiro. Ou seja, o Brasil, nesse sentido, atrai gente, obviamente, em função dessa característica muito peculiar, porque se você tem um passaporte indiano, eu, por exemplo, viajando com o passaporte indiano, o cara na fronteira vai dizer, isso aqui é esquisito. O único passaporte que tem esse mesmo poder seria o passaporte americano, porque todos nós, de certa forma, poderíamos também ser americanos, né? Porque é uma sociedade multiétnica, etc. Mas é muito mais difícil você falsificar um passaporte ou você obter... Ou você obter por meios legais é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque o sistema às cuida muito mais da segurança e tal. Então, assim, sim, estamos de volta nessa situação e países como a Índia, Indonésia, Brasil, no meio dessa guerra, e aí vamos falar do TikTok, no meio dessa guerra tecnológica, precisam achar um lugar
E o Brasil não quer ficar só com tecnologia ocidental, nem só com tecnologia chinesa. Então, o grande truque da Índia, do Brasil, vai ser... Olha, a gente não vai tomar essa decisão, mesmo se a China e os Estados Unidos vão entrar em guerra, o que é uma realidade, infelizmente. A gente vai meio que manter uma situação autônoma. E para isso você precisa, obviamente, ter capacidade econômica, distribuir as dependências, não depender demais de um país. Por exemplo, a dependência brasileira do fertilizante russo é uma vulnerabilidade estratégica do Brasil. Qualquer outra coisa que a gente só compra nos Estados Unidos é uma vulnerabilidade estratégica. O grande drama é que isso não pode levar a gente a produzir tudo aqui, porque aí é inviável. Né? Você lembra do Itautec? Não dá. Né? Se tinha um. Não tinha, mas ele era bem famoso. Sim. Então, assim, não dá. Então, assim, é uma ilusão de já agora vamos fazer tudo. Então, não vai dar certo. O Brasil já tentou isso. A chave é você realmente tentar desenvolver uma autonomia estratégica de escolher algumas coisas fundamentais ou se tornar tão importante para os dois lados que ninguém pode dizer, senão vai ficar do meu lado, então eu vou te punir. E o Brasil acho que tem esse potencial. Porque, por exemplo, assim, os europeus não gostam da postura brasileira em relação à guerra na Ucrânia, mas não tem o poder de pressionar o Brasil a mudar de... Vai ficar sem comida? Não vai, né? Não dá. Né? Por causa da questão climática. Não tem como fazer. Isso não quer dizer que eu, às vezes, discordo, sobretudo a retórica do atual presidente da República, eu acho que é muito desnecessária. Fala demais, gera fricção sem ganhar nada. Então, assim, no outro dia, no ano passado, por exemplo, falou o Zelensky é tão culpado pela guerra que o Putin. Aí todo mundo fica chateado no Ocidente. Mas o Brasil não é que a Rússia agora ama deu o Brasil, mais do que... Não, a Rússia você não precisava falar. Fica mais no bastidor e tal. Não há necessidade. A Rússia está super feliz com a postura brasileira. Então não precisa provocar, sabe? Eu acho que teve um custo reputacional. A interpretação ucraniana é que o Brasil é pró-Rússia. Né? A postura pró-Rússia. Mas então, assim, a decisão dos Estados Unidos em relação ao TikTok, ela é, acima de tudo, uma realidade geopolítica. De dizer, a gente não pode permitir que a rede social dominante, que vamos combinar assim, nós, a gente até somos velhos, a gente usa o Instagram, essas coisas, mas a geração Z é totalmente, é tudo TikTok. Tudo mais rápido. E exige, assim, a legislação chinesa é ambígua em relação à capacidade do governo chinês interferir nos assuntos internos de empresas. Isso quer dizer o quê? A partir de um determinado tamanho, uma empresa chinesa precisa dar uma cadeira no conselho ao Partido Comunista. E esse é um limite bastante baixo. Isso quer dizer que o Partido Comunista está basicamente presente em todos os grandes conselhos das empresas chinesas hoje. A ByteDance é uma empresa controladora da TikTok. O TikTok não existe na China. Ele só existe fora da China. Existe um outro aplicativo meio parecido, mas que se adequa totalmente à restrição de liberdade de expressão na China. Então, e tem outro nome. O TikTok não existe. Então, se você tem uma rede agora, e vamos supor que daqui a 10 anos é a rede social dominante, essa rede pode coletar informações que nem o FBI consegue coletar sobre a sua própria população. Isso não quer dizer que o Facebook ou outras empresas agem de maneira responsável em relação a esses dados. Mas, basicamente, eu não estou defendendo essa decisão. Eu acho inevitável no sentido histórico, vai acontecer de qualquer jeito, mas não acho particularmente inteligente agora. É mais uma questão também eleitoral, porque o único consenso entre os republicanos e democratas é sua postura anti-China. É o único lugar de consenso hoje nos Estados Unidos. Todo mundo odeia a China e há uma competição de quem é mais anti-China. E quem não é anti-China é comunista. Entendeu? Polarização total. É igual esse lance de Israel. Você não concorda com Lula, então você é sionista, entendeu? Assim,